Muito obrigado pela sua apresentação. E agora, Bernardo, você tem 15 minutos. Muito obrigado. Eu estou chegando de uma longa viagem, estou sofrendo um pouco de jet lag, o que significa uma boa notícia, vou ser curto. A má notícia é que vou ter que um pouco focalizar no texto para manter a coerência do que vou apresentar. Basicamente, eu queria elaborar, a partir do que o Evans finalizou a apresentação e o que o Sérgio mencionou. Ou seja, qual é o ângulo latino-americano e não só latino-americano, acredito, do que está acontecendo. E o Evans tocou isto no final, mas acho que merece ser discutido mais longamente. Temos um novo elefante na sala, que é a China. Mas os velhos elefantes mudaram, não são mais referências, né? Ou seja, e vou voltar sobre esse ponto, Estados Unidos está mudando, a Europa está mudando, e, na verdade, o que nós vivemos hoje é um momento de transição do fim da ordem mundial criada na pós-guerra. Foi uma ordem mundial que chegou no seu apogeu com o fim do comunismo, onde muitos pensaram que estaria se estabelecendo uma nova ordem mundial, fim da história, né? Capitalismo plus liberalismo, chegaria a democracia universal, caminhos discutíveis, mas esse mundo durou pouco, né? E durou pouco, entre outras razões, sino a fundamental realmente pela ascensão da China e, em geral, da Ásia, como novo polo central de desenvolvimento econômico e que, obviamente, por sua própria natureza, cria também elementos geopolíticos, militares, que transformam o equilíbrio de forças aos quais nós estamos acostumados. Não só da ordem mundial criada após 45, mas da ordem, eu diria, cultural global que dominou durante 500 séculos a humanidade, que é a visão ocidental do mundo, que tinha Ocidente, primeiro Estados Unidos, Europa, perdão, e depois retomado e expandido para as outras áreas do mundo. 500 anos, não 500 séculos. 500 anos. Está vendo o jet lag? Por isso que eu trouxe o Sérgio para que me corrija. 500 anos, né? E essa ordem começou a entrar em crise a partir de fatores históricos específicos, que são datados, tendo como elemento estrutural a ascensão da China, né? O primeiro foi 11 de setembro, o surgimento do islamismo radical, ou como queira ser chamado, né? Que indicou, mostrou, não pelo perigo que isso representa em termos geopolíticos, não representa um perigo à ordem internacional no sentido básico, mas mostrou limites da capacidade americana militar de reagir e intervir no mundo, né? O segundo elemento, possivelmente mais importante, foi a crise de 2008. Não do ponto de vista da perspectiva estritamente econômica, pelos efeitos que teve e continua tendo até hoje, de começar a demonstrar, nos países desenvolvidos em particular, os limites de um capitalismo liberal que se apresentava com a visão otimista, né? Gerou desemprego, gerou frustração, gerou indignação e, embora os fatores estavam lá, realmente foi o elemento catalisador central ao surgimento do que hoje se chama, eu acho, em forma aterrada, os novos populismos, né? Os partidos políticos responsáveis pela ordem internacional na Europa e nos Estados Unidos, desde 1945 até 2008, né? Partidos centro-esquerda e centro-direita que mantiveram o consenso e a coesão social, começaram a se mostrar, do ponto de vista da representação política, para setores amplos da população, como partidos que estavam em crise e surgiram novos discursos com componentes, às vezes, xenofóbicos, nacionalistas, racistas, autoritários, nos Estados Unidos e na Europa. E o terceiro elemento, o terceiro elefante na sala, sobre o qual não podemos brincar, ainda que desejamos brincar porque a gente não consegue enfrentar seriamente, tem uma data também, novembro de 2016, que é a ascensão de Donald Trump, né?
que gera um problema enorme, né? Eu estive ultimamente em algumas reuniões com think tanks, especialmente americanos, e você sente uma orfandade, né? Porque pessoas de think tanks falavam em nome do interesse nacional, de um Estado nacional, podiam discordar da visão de tal ou qual presidente em exercício, mas havia uma visão de que esse think tank, que esses analistas, quando pensavam o mundo, estavam pensando no interesse nacional americano. E, obviamente, que hoje essas mesmas pessoas já não têm clareza se eles representam alguma coisa. O State Department nem está aí, eles eram interlocutores naturais no State Department, que de alguma forma era o canal para o poder central. Esse State Department basicamente esvaziou, né? E aqui eu gostaria de fazer realmente, marcar um ponto que eu acho importante. Trump, tudo que ele tem de particular, de específico na sua personalidade, não é somente isto. Trump e Bernie Sanders tinham muita coisa em comum. Ou seja, o que o Trump representa, além de suas idiosincrasias pessoais, não é Donald Trump. Representa uma corrente de opinião importante dos Estados Unidos, que inclusive se reflete do outro lado. Se você vê o programa econômico internacional de Bernie Sanders e Donald Trump, né, apesar das diferenças políticas, dos grupos sociais que eles procuram representar, não são muito diferentes. Ou seja, a mudança que Donald Trump representa não pode ser reduzida à personalidade de Donald Trump. É uma corrente de opinião profunda que se reproduz na maior parte dos países europeus, que é uma dificuldade das sociedades desenvolvidas, que obviamente foram favorecidas em boa medida pela globalização, que hoje não se sentem mais capazes de articular politicamente os interesses dessa mesma globalização que eles impulsionaram. Então, volto a insistir, Donald Trump, além das suas características pessoais singulares, representa algo que está aí para ficar, deste lado, do outro lado do espectro político, e que se encontra já também presente na Europa, em cada país europeu. Então, não é um fenômeno que é fácil ridicularizar enquanto indivíduo, mas que estaríamos perdendo o foco e perdendo a capacidade de compreender que os países desenvolvidos hoje estão em um profundo processo de mutação que tem como transfundo básico a perda do poder relativo que eles tiveram nessa ordem internacional que durou de 1945 a 2008, diria basicamente, e que hoje se encontra em transformação. Obviamente que não se trata de discutir, como muitas vezes eu encontro, as pessoas dizendo, não, mas Donald Trump está errado, o que produz desemprego, na verdade, é as transformações tecnológicas dos Estados Unidos e não a globalização. E é curioso isso, porque você vê isso até em vários níveis, até no Brasil, em discussões mais específicas, os economistas tendo a verdade e o povo sentindo outra coisa. E não há muita comunicação entre o que o povo sente e o que os economistas sabem. Né? O que decide eleições é o que o povo sente, não é o que o economista sabe, o que o especialista vai explicar. E, na verdade, vivemos um processo profundo, que não vou entrar hoje, porque exigiria toda uma nova discussão, sobre a perda da capacidade das elites tradicionais de continuar a gerar consensos a partir dos quais, mesmo os plurais, a população vem atrás. Né? Hoje, os novos consensos se dão através de figuras políticas e não mais de pessoas, de grupos, de elites, que são capazes de produzir visões de mundo compartilhadas. Eu vou pedir mais 2 minutos. Tá bom. Tá bom? Além dos 3. Tendo os 3, senão ficou com 1. Sim. Bom, matemática serve. Negócio, cara. Negócio. Então, aqui chegamos à China, que é realmente o tema de nosso debate. É óbvio que a China é um player central, com os quais nós latino-americanos temos que aprender a tratar.
seremos capazes de tratar como latino-americanos, ou cada país tentará vender suas carnes, né, ou só peixe, ou só banana, é outro tema, né? Mas é importante lembrar que elementos do discurso chinês estão mais próximos da América Latina que o discurso tradicional americano e até certo ponto mesmo europeu. Ou seja, a ênfase na soberania nacional é uma tradição latino-americana. Você pode dizer corretamente que a América Latina sempre afirmou a soberania nacional, sabendo que, graças a Deus, tem Estados Unidos policiando o mundo. Mas não importa, esse era nosso discurso. E esse é um componente de uma certa afinidade, né? Segundo, há na tradição latino-americana, tanto na direita como na esquerda, uma tradição estatizante, planejadora, que é forte. E uma tradição, especialmente na esquerda, que diz, em primeiro lugar, direitos sociais, e em segundo lugar, direitos liberais. Está presente na tradição latino-americana, não é estranha, não são só chineses que vão vender isso, mas está presente na tradição latino-americana. Ou seja, há afinidades seletivas de longa duração entre o discurso chinês e certas tradições políticas latino-americanas. E você hoje participa em eventos, chega agora um evento de alguém de Marrocos, por exemplo, dizendo, não, mas os chineses estão certos em isto, isto e aquilo. Ou seja, what comes first? Ou seja, a visão chinesa do que vem primeiro, desenvolvimento econômico, inclusão social, e agora eles têm um novo discurso interessante. O problema não é como você escolhe os representantes, é que eles tenham accountability perante o povo, que a nova liderança chinesa tem essa nova nuance no discurso, né? Que também é interessante quando nós temos tanta corrupção que adianta ter políticos eleitos, alguém africano na reunião falou, quando depois vão ser corruptos. Eu prefiro que seja até um sistema um pouco mais autoritário, mas que seja mais explícito o que ele está fazendo e que responda ao povo. Se isto é possível ou não é outro tema, não vou discutir. Estou falando de discurso, né? Então, para ir finalizando, nós temos na América Latina um tema que é o seguinte: investimentos chineses basicamente são bem-vindos. Com todos esses riscos, aliás, estamos acostumados, vamos ser sinceros. São riscos similares que tivemos com a Inglaterra, com os Estados Unidos, né? Há riscos sempre. Você pode dizer que os chineses são um pouco mais brutais, até agora foram, de fato, como eles agiram na África, né? Não foram tão delicados como o estilo europeu, né? Que usa luvas. Está certo, é verdade. É verdade. Mas nós, na América Latina, estamos acostumados a tratar com esse risco pela natureza de nós estarmos na primeira liga do mundo. A questão, eu acho, de fundo, inclusive por uma elite intelectual que eu acho que está aqui presente, é mais realmente o lado ideológico, o lado político, ideológico profundo, valores culturais, né? Quanto dessa transformação que a China está, e a Ásia, porque não é só a China, será a Ásia, vai trazer para o mundo, coloca em termos de uma elite cultural, intelectual, que se formou em valores ocidentais, né? E como que a gente vai ser capaz ou não de, aceitando essa nova transformação da ordem internacional, e você falou uma coisa que é importante, para os chineses a ordem internacional não é que não é legítima, eles sentem que eles não foram responsáveis. E na medida que eles tomam mais poder, eles vão shape esse novo formato, que ainda tem que surgir, de uma ordem internacional que tenha também um rosto chinês. Como que nós participamos nisso? Como essa elite ocidental, aqui presente, né, em termos de valores, por um lado, vai aprender a conviver com uma nova realidade, não só econômica, mas político-cultural profunda, em um contexto que o Ocidente, especialmente a Europa e Estados Unidos, está em uma crise profunda. Ou seja, não só que a China está chegando, mas Estados Unidos e a Europa, exagerando um pouco, porque estou exagerando um pouco, estão nos abandonando. Ou seja, não é que dizer, olha, gente, a China está chegando, legal, mas agora também temos Estados Unidos e Europa e a gente pode pensar um jogo um pouco mais complexo. Nós, neste momento, e a política é hoje, você pode acreditar que daqui a 10 anos a ordem liberal pré-Trump vai retornar. Eu não acho que tem retorno. O mundo ocidental está mudando e vai seguir mudando. Esse que é o nosso desafio
mais profundo, né? Desenvolver estratégias capazes de negociar com essa nova realidade, identificar pontos em comum entre vários países latino-americanos, manter uma parceria necessária com a Europa e com os Estados Unidos, apesar dos movimentos profundos que estão acontecendo nesses países. Tem outros pontos, mas vou deixar para a conversa. Muito obrigado. Bernardo, muito obrigado.